Esse vídeo nós vamos procurar focar nas vantagens dos carros automáticos ou automatizados em relação aos carros com transmissão manual. Esse modelo aí especificamente é um Hyundai HB20 automático, que tem uma transmissão de 4 marchas, uma transmissão simples, uma transmissão automática de 4 marchas, mas sem nenhuma funcionalidade adicional. Mas nós consideramos que esse tipo de transmissão é melhor do que uma transmissão manual, de qualquer que seja, de 6 marchas, 5 marchas, enfim. É melhor a transmissão automática. A gente vai mostrar isso especificamente em situação de trânsito urbano carregado. Como é vantajoso, como é muito menos estressante você estar a bordo de um carro com transmissão automática ou transmissão automatizada do que com um carro manual. E eu, particularmente, não faço distinção entre automático e automatizado, porque basicamente são carros que não tem pedal de embreagem, que você não precisa trocar a marcha. Então, são carros com transmissões que trocam a marcha para você. Tanto o HB20, quanto o Up InMotion, quanto o Uno Dual Logic, quanto, enfim, Golf Tiptronic, Golf DSG, são todos carros com transmissão automática, né? Que trazem uma vantagem incrível, sobretudo em congestionamento, mas não só isso, tá? As pessoas que não têm familiaridade ou não têm paciência de ficar escolhendo qual que é o melhor ponto de troca de marchas, ou às vezes nem sabe disso, nem está interessado nisso, qualquer transmissão automática ou automatizada vai operar muito melhor do que um câmbio manual. Então, a nossa recomendação, não só pelo conforto, como pela maior durabilidade e pelo menor estresse que é causado por uma transmissão automática ou automatizada. Então, em qualquer situação, se você tiver uma opção de automático ou automatizado, é melhor do que qualquer transmissão manual no mesmo carro. Então, vamos ver aí como se sai esse tipo de transmissão em trânsito urbano congestionado. Então, pessoal, uma das grandes vantagens do câmbio automático é quando você está nessa situação aqui de trânsito intenso, trânsito parado, que realmente é muito estressante você ter que colocar o pé na embreagem aí, por exemplo. Nessas situações que está andando pouco, né? O que você estaria fazendo? Você estaria com o pé na embreagem, controlando aqui a embreagem, aí freia. Freou, põe o carro em ponto morto e segura no freio. O carro vai andar, você tem que acionar a perna esquerda, engata primeira, começa a andar, anda um pouquinho, põe em ponto morto. Então isso às vezes você fica 1 hora, 2 horas por dia nesses congestionamentos, você faz milhares de trocas de marcha, isso é extremamente desgastante e estressante. Com um carro automático, você não tem nada ou um automatizado, tanto faz, um automático ou automatizado. É lógico que o carro automático é melhor, ele não tem, você não percebe as mudanças de marcha, ele tem um controle, um conversor de torque que ele faz a mudança de marcha sem acoplação de embreagem, aí ele fica mais suave. Mas o automatizado também é ótimo, porque primeiro, os automatizados são muito mais baratos. Enquanto um câmbio automático aí custa em torno varia de 6 a 8 mil reais, um automatizado do Up, por exemplo, custa 2 mil reais, 2.100 reais. Então é uma opção extremamente interessante, né? E pelo teste que a gente vem fazendo com o Up, ele é muito bom. Eu não tenho do que reclamar do câmbio InMotion automatizado do Up. E ele funciona do mesmo jeito que esse aqui, do HB20. A diferença é que esse aqui tem a função creeping. Função creeping, a hora que você solta o pedal do freio, o carro começa a andar muito vagarosamente, né? Então, por exemplo, você está num trânsito aqui pesado, a única coisa que você tem que fazer é frear. Na hora que o carro começa a andar, você solta o freio, o carro começa a andar. Tá vendo? Isso aí eu não estou nem pisando no acelerador. Ele está andando sozinho, né? É a programação natural do câmbio. Então, é muito mais confortável, né? Não tem nem comparação o conforto oferecido por essa transmissão, sobretudo para quem enfrenta congestionamento.
para quem enfrenta congestionamento todo dia, isso é a diferença é da água para o vinho. Por isso que quem usa, quem enfrenta muito congestionamento, a hora que pega um carro desse aqui, nunca mais quer voltar para o manual. Não quer mais nem pensar na hipótese, porque realmente não é legal. Eu particularmente sou fã de carro automático. Eu sei que tem pessoas que não gostam, que gostam de carro manual e tal, mas na minha opinião o manual não tem vantagem nenhuma em relação ao automático, zero, nenhuma vantagem. Pode ser que, por exemplo, no caso desse daqui, né, do HB20 com câmbio automático, que ele tem o conversor de torque, ele impõe uma certa perda, né, de performance no conjunto da transmissão, né? O que acontece? Se você comparar aqui o HB20 1.6 manual, aliás o Premium nem tem mais manual, muito boa a medida da Hyundai, né, que deixou de vender o HB20 Premium com transmissão manual, agora só com automático. Mas enfim, se você antes tinha, aí você tinha que como comparar o HB20 manual, né, 1.6 Premium, com o HB20 automático. Obviamente, quando você compara os dois, o manual tem uma vantagem em termos de performance e gasta um pouco menos. Isso para quem sabe dirigir direito e não tem, ou para quem sabe e não tem preguiça de trocar marcha, de ficar toda hora trocando marcha para colocar na marcha mais correta, né? Aí realmente o manual ele tem um desempenho um pouquinho melhor e tem um consumo um pouco melhor também, né? Porque as perdas, a transmissão automática ela acaba usando um pouco mais de potência do motor para poder funcionar só ela do que a transmissão manual, né? Então ela tem uma perda, né, maior em relação ao no conjunto, uma perda de potência no conjunto transmissão motor do que o câmbio manual. Acontece que isso não acontece com os automatizados. Os automatizados, você praticamente não tem diferença nenhuma de um automatizado para um manual, de uma transmissão automatizada para um manual, porque basicamente a transmissão automatizada é uma transmissão manual com operação automática. Tem um sistema robotizado, no caso do Up é completamente elétrico, que faz a comutação, né, que faz acoplamento da embreagem e tal, engata as marchas, troca as marchas. Então tem um sistema automatizado, mas mecanicamente ele é similar a uma transmissão manual, um funcionamento, né? Então você não tem a perda, né, que tem numa transmissão automática, né? Então se você colocar um carro, se você pegar o Imetro, por exemplo, os dados de consumo do Imetro, do Up manual com o do Up automático, dá a mesma coisa, né? Os dois gastam a mesma coisa. Apesar de no nosso teste, a princípio nós estamos testando os dois carros, né? Nós estamos, o automático e o manual, nós estamos verificando um gasto um pouquinho maior no eMotion, mas eu acredito que é circunstancial. De qualquer forma, aliás, por isso que uma transmissão automatizada é mais indicada para carros com potência menor também, porque ele aplica uma perda menor no conjunto de transmissão, né? Então você já tem um carro 1.0 que já, né, que não tem potência de sobra, você tem que explorar o máximo de potência, né, disponível dele, você não pode perder nada. Então uma solução automatizada é mais interessante. De qualquer forma, então, nessas situações eu acho muito mais vantajoso, e em estrada também, tanto essa transmissão aqui muito boa, em estrada, troca as marchas numa velocidade adequada, correta, não fica enrolando para trocar marcha, enfim, uma transmissão muito boa. Então realmente eu recomendo hoje, quem tem carro manual, está pensando em comprar um automático, hoje tem opções muito interessantes de transmissões de carros com transmissão automática, né? Você tem um Up 2 portas, eMotion, ele com ar-condicionado, se você pegar só o Up 2 portas eMotion, né, com ar-condicionado, ele sai a R$ 37.700.
Esse carro aqui, o HB20, já mais caro, né? Isso aqui já vai para vai pra acima de 55 mil reais. Mas, por exemplo, você já tem opções na faixa de 37 mil, abaixo de 40 mil reais, uma opção muito interessante de carro com transmissão automática que traz um conforto fantástico, fantástico mesmo. Se tem, depois do ar-condicionado, porque o ar-condicionado realmente ele é imbatível no quesito conforto, né? Principalmente para quem mora aí na maior parte das cidades brasileiras, que o clima é verão na maior parte do tempo, né? Na maior parte do ano é verão, então o ar-condicionado, se você tiver que optar entre ar-condicionado e câmbio automático, prefiro o ar-condicionado, óbvio, né? E eu não tenho nem o que pensar, né? Mas, tendo o ar-condicionado, a próximo item que efetivamente traz muito conforto é o câmbio automático. Então, para quem não tem e está pensando, eu recomendo, mesmo porque todos esses carros aqui, o HB20 tem 5 anos de garantia, o Up tem 3 anos de garantia, enfim, não problema nenhum, sabe? É lenda. Tem muita gente que fala, quando começou a disseminar transmissões automáticas no Brasil, também falava que não, câmbio automático dá problema, tem que ir em oficina especializada, tudo. Isso aí é uma tecnologia que já está hiper mega disseminada, então não tem muito o que inventar, né? Não tem muito o que inventar, pode comprar que não vai ter problema nenhum. Aliás, ela é até mais durável, né? A transmissão automatizada e as transmissões automáticas também, elas se provaram mais confiáveis do que as transmissões manuais, exatamente porque, na média, as pessoas, o motorista médio, não estou falando o exímio motorista, o motorista que efetivamente sabe operar o carro como ele deve ser operado, não ficar com o pé pendurado na embreagem, trocar as marchas corretamente, enfim. Isso aí são poucas pessoas que têm, primeiro, paciência, e segundo, que sabem, que ficam pesquisando e tal. A maioria das pessoas não quer nem saber disso, quer entrar no carro, andar e acabou, é um meio de transporte. Então, para a maior parte das pessoas que não está muito interessada em saber exatamente como tem que funcionar o carro, uma transmissão automática é perfeita, porque ela opera dentro dos parâmetros de projeto. Então o que acontece? O câmbio acaba sendo muito mais durável, muito mais confiável, você tem muito menos problemas associados à operação, porque na realidade praticamente o sistema automático não deixa, o motorista, ele não faz coisa errada, ele só faz o que efetivamente está programado. Então ele tem uma durabilidade média, né, muito maior, muito maior. Então vale a pena, eu recomendo muito. Quem não tem, pode comprar, garanto que não vai se arrepender, não vai se arrepender, mas não vai mesmo, é certeza isso, que não vai se arrepender, porque não dá para comparar, a diferença é muito grande, entendeu? Então é isso. Up, câmbios automáticos.